de Deus. Aleluia, Santo, Santo. Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Como alguém pode saber qual é a Igreja de Cristo? Para responder estas perguntas, nós devemos examinar algumas marcas, vamos assim dizer, de identificação e, em seguida, comparar as várias igrejas que, com essas marcas de identificação, e somente depois de encontrar a igreja que corresponda a cada marca de identificação, pode a pessoa ter a certeza de ter encontrado a igreja certa. Mas quais são as marcas de identificação de uma igreja bíblica? Onde elas são encontradas? Nós queremos dizer que elas pertencem a uma única denominação. Os detentores delas são igrejas históricas, igrejas pentecostais, aquela igreja que representa realmente esta igreja que nós queremos encontrar, as condições que podem ser encontradas na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a resposta. Ela nos fornece todas as marcas verdadeiras de como identificar a igreja. Portanto, se nós dermos uma olhada, um exame da Bíblia Sagrada, vamos encontrar algumas identificações ou marcas que podem nos levar a ter uma certeza a respeito de onde nós estamos. E eu quero dizer aos nossos ouvintes que a primeira marca que identifica uma igreja verdadeira é se Cristo verdadeiramente é o dono dessa igreja. O que essa igreja está pregando como fundamental? Nós respondemos a pergunta com 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 6, onde o apóstolo Paulo estabelece o seguinte: diz ele aos seus leitores, e agora nós vamos ler: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Aí está o texto de 1 Coríntios 15, 1 a 6, em que traz para a pessoa que recebe o Evangelho de Cristo uma convicção de que está no lugar certo. E eu quero adiantar que não basta
uma igreja ter o nome de Jesus na placa da sua identificação e registrado em cartório. O nome, por exemplo, da Igreja dos Mórmons é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E se você me perguntasse, o Jesus dos Mórmons não pode ser o mesmo Jesus dos cristãos primitivos e dos genuínos cristãos do século XXI? Não foi esse Jesus gerado pelo Espírito Santo? E sim, por relacionamento sexual entre o Pai Celestial, que é um homem exaltado e que desceu do céu, habitando num lugar, numa das estrelas do céu, e desceu aqui à terra, imagine a blasfêmia, fez sexo com Maria. Esse é o Jesus que nasceu desse relacionamento do Pai Celestial, um homem exaltado que fez sexo com Maria, invalidando o registro bíblico que a própria Maria, quando recebeu a anunciação pelo anjo Gabriel de que ela seria a mãe do Salvador, ela indagou com muita naturalidade: como há de ser isto, visto que não conheço o varão? Foi dito pelo anjo que o Espírito Santo seria o gerador desta criança. E assim aconteceu. Logo, o Jesus da Bíblia é um Jesus diferente. E aí está uma marca pela qual você pode saber onde está pisando, onde está vivendo religiosamente. Seu Jesus é o Jesus da Bíblia. Segunda marca que identifica uma igreja verdadeira é se ela tem a Bíblia Sagrada como único manual de regra de fé e conduta. E você talvez levante a pergunta: e pode haver uma igreja onde a Bíblia Sagrada não constitua a verdadeira regra de conduta, de crença daquela igreja? Sim. Existem, por exemplo, os adventistas que colocam ao lado da Bíblia os livros de Ellen Good White, que tem para eles tanta inspiração quanto tem os próprios escritores da Bíblia Sagrada. Isso está fora da colocação bíblica. E nós? Como estamos? Eu fico espantado quando vejo o tipo de tratamento que muitos crentes, líderes de igrejas, têm dado à Bíblia nos últimos dias. Falam muito bem da Bíblia e tudo para eles, mas não a leem, não a estudam, não a examinam, não a consideram, não a respeitam, não a seguem fielmente. Então, como a Bíblia pode, para este, ser um manual de regra de fé e de conduta, se a pessoa não tem o mínimo conhecimento da Bíblia Sagrada? Quando diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo recomendava a Timóteo, como obreiro da igreja de Éfeso: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E a terceira marca que identifica uma igreja verdadeira é se ela adora genuinamente a Deus. Nós temos conhecimento no livro de Mateus, capítulo 4, versículos 9 e 10, quando Jesus sofreu a última tentação, que o diabo lhe pediu adoração. Tudo vou te dar
se prostrado me adorares. E Jesus lhe responde: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aí está a nossa adoração, que deve ser ela, como diz a Bíblia Sagrada. E muitas pessoas têm confundido adoração com gritaria, com barulho, com danças, cair no poder, o chamado louvorzão, gestos, cantarolas, entre as outras coisas do gênero. E Jesus, no entanto, disse à mulher samaritana que a adoração não tem nada a ver com um local ou com algo exterior, mas ela é espiritual e verdadeira. Está em João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a quarta marca que identifica uma igreja verdadeira é se ela preza ou prioriza a ortodoxia doutrinária. Você pergunta: que negócio é esse de ortodoxia? Significa que esta igreja, ela prioriza a verdade bíblica, aceitando as doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, e ela zela por esta situação, e nesse ponto enfatiza o ensino exclusivamente bíblico e correto. Por exemplo, lemos com respeito à igreja primitiva, em Atos 2,42, que é dito que os crentes da igreja primitiva perseveravam na doutrina, ou seja, no ensino dos apóstolos. A palavra grega empregada para a doutrina nas páginas do Novo Testamento é didaquê, cujo sentido é instrução, ensino ou doutrina. E Marcos 1, 22, falando de Jesus, diz o texto que os seus ouvintes maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ainda no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos 1, 27, e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Marcos 11, 28, lemos: e lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? E em João 7, 16 e 17, uma palavra de muita importância para cada pessoa que nos ouve. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E o versículo 17 então realça: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Porque há pessoas que pegam a Bíblia, leem, deixam de lado, declaram: eu não entendi nada. Mas se tiver mesmo desejo de conhecer, o ensino da Bíblia Sagrada vai revelar a esta pessoa que realmente o Evangelho de Cristo, conforme nós vemos em 1 Coríntios 15, 1 a 6, é o Evangelho único e verdadeiro. E a igreja primitiva usava o vocábulo didaquê para referir-se à doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em Atos 13, 12, então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor, que era, na verdade, a exposição do Evangelho de Cristo.
Então as doutrinas dos apóstolos eram simples, bíblicas, ortodoxas. Agora, para concluir, nós dizemos ou fazemos um aviso. Existem perigos que rondam a vida cristã. Queremos dizer, por outro lado, pode ser que a igreja onde você, meu prezado ouvinte, se congrega, seja genuinamente cristã, mas que perdeu sua identidade ao longo do tempo. Entre os perigos que ameaçam a igreja estão, por exemplo, a perda e o esfriamento do amor. Segundo, a perda do temor de Deus. Existem muitas pessoas competentes, bons líderes, detentores dos dons maravilhosos, mas que não fazem mais nada para a obra de Deus, pois foram vítimas de esfriamento do amor. E essa situação de esfriamento do amor é apontada no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 5, que lemos o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Só elogios. E agora a reprimenda. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Pergunto a você, meu prezado ouvinte, você prega o Evangelho de acordo com 1 Coríntios 15, versículos 1 a 6. Você frequenta os cultos da sua igreja com regularidade ou você é dominguista? Você conhece as doutrinas da Bíblia pregadas pela sua igreja? Você é músico na igreja? Tudo isso é muito bom. Mas se não ama a Cristo, a sua obra, e se não faz a obra de Deus com amor, tudo pode não passar de ilusão. E meu conselho, terminando, é: volte ao primeiro amor. Valorize o estar a sós com o Senhor Jesus Cristo, lendo a sua palavra, orando a Ele, e então coopere na igreja onde se congrega a fim de abençoar o povo de Deus e ali ser útil ao ministério da própria igreja. É o que nós dizemos, concluindo com um amém, que assim seja para com todos que estão em sintonia conosco. Amém. Fugiu como emblema de vergonha e dor. Ao olhar eu pra cruz, nela vejo Jesus, sim, morrendo por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem
ao Calvário humilhante baixou. Deus na cruz mostra-me graça e amor sem fim. O seu plano ali revelou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. No madeiro sofreu e por mim padeceu, meu Senhor, para dar-me o perdão. Eu me elevo em Jesus, dele vem graça e luz para minha santificação. Oh, yeah. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a tragédia da cruz, quero sempre sentir e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar eu a glória do céu hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, aleluia. Roberto Cubatão. Qual o significado da palavra galardão e em que consiste o prêmio do galardão? Nós queremos responder que galardão é um prêmio. Por exemplo, o apóstolo Paulo, já no final da sua carreira, escrevendo a Timóteo, ele faz menção de que ele sabia que a sua vida estava por um fio, que ele seria morto, e ele se antecipou dizendo
a seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então Paulo fala aqui no versículo 8, coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Significa então que a vida cristã, a salvação que recebemos é pela fé, não é por obras. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porém, salvos por Jesus Cristo, nós não somos chamados para ficar quietos, parados, mas nós somos chamados para divulgar a fé que recebemos. Então diz o texto do versículo 10 do capítulo 2 de Efésios: somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então o cristão, ele deve ser uma pessoa ativa no trabalho que ele faz para Deus. E a propósito, em 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo recomenda perseverança, entusiasmo na vida cristã, e ele então diz, finalizando este capítulo 15, depois de falar da ressurreição que se dará com os cristãos no arrebatamento da igreja, os vivos transformados, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Significando isso, que independentemente da nossa salvação, que é gratuita, mediante a obra redentora de Cristo na cruz, seremos também galardoados pelo trabalho que fazemos como cristãos. Capítulo 22 do Apocalipse, versículo 12, Jesus dizendo: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Mas nos pesa o coração vermos crentes tão indiferentes, sem atividade nenhuma na igreja, em qualquer campo de atividade. Vai acontecer o quê? Vai acontecer igual a parábola dos talentos. Certo senhor viajou, chamou seus mordomos, entregou 5 talentos para um, disse que ele negociasse até a volta dele, entregou outro, mais 2 para o segundo, e disse da mesma maneira, e chamou o terceiro e entregou apenas 1 talento. No retorno foi prestar contas. O que havia ganho 5 talentos, ganhou mais 5. O que havia recebido 2, ganhou mais 2. E o que havia recebido 1, trouxe o que havia apenas guardado. Aqui está o que é teu. Nada produziu. Foi tido como servo fiel. Aliás, servo infiel. Por que não fizeste como os demais? Então há muitos crentes parados que vão chegar no céu de mãos vazias. Nada realizaram na obra de Deus por desinteresse, por falta do primeiro amor. E nós deixamos aqui o apelo para você mudar de posição. Você é salvo pela fé, mas você pode ser galardoado. O Jornal Semanal Book News, edição de 3 a 9 de março de 2012, traz um artigo de autoria de Márcia Tique, nos seguintes termos: noiva virgem. Isso existe sim, mas em decorrência da banalização, não se confunda com liberação do sexo. Ninguém acredita.
há 40 ou 30 anos, a virgindade era tida como única possibilidade de ser uma mulher honesta e uma noiva bem casada em potencial. Caso contrário, entrava para o casamento com a pecha de ter tido intimidade com outro homem, numa situação de inferioridade que, em muitos casos, chegava a limites extremos de subserviência pela culpa, pois um homem que se casava com uma mulher usada estava fazendo um grande favor a ela. Todavia, os tempos mudaram. Em pouco tempo, o oposto é o que às vezes causa constrangimento. Pastor Natanael, qual o padrão de Deus para o casamento? Em primeiro lugar, afirmamos que tudo que Deus criou é bom, como a declaração bíblica que nós encontramos, por exemplo, em Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. E isto inclui a sexualidade. É importante que se saiba que o sexo nunca foi em si mesmo pecaminoso, e que Deus o estabeleceu para ser desfrutado dentro do casamento heterossexual, antes que o pecado entrasse no mundo. Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 25, nós lemos: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ainda lemos na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O que diz a Bíblia sobre essa mudança de comportamento da sociedade presente na banalização do sexo, a ponto de uma jovem virgem ter vergonha de declarar sua condição, considerando que o oposto do sexo antes do casamento é que está predominando, pastor? É esse famoso fico, como se fosse um casal que se une, um jovem encontra uma jovem e logo em seguida já entram em intimidades reservadas apenas para os casados. E queremos dizer que a Bíblia recomenda fugir de tal procedimento. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com todos os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Então a Bíblia condena ainda a prática da prostituição, que é o ato sexual fora do casamento entre duas pessoas solteiras. Está bem claro em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Ainda, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação
que vos abstenhais da prostituição. Então nós queremos deixar aqui um elogio para essa autora, Márcia Matic, que aborda este assunto, fazendo lembrar que 40 ou 30 anos atrás, a virgindade era tida como a única possibilidade de ser uma mulher honesta e uma noiva bem casada em potencial. Agora, nós sabemos que a Bíblia também profetiza nas palavras de Jesus que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos para com Deus esfriaria. E quando o homem não ama a Deus, ele está disposto a fazer coisas absurdas, impróprias, condenáveis, mas falta-lhe o temor de Deus e ele age ao contrário do que Deus quer. Com relação aos cristãos, pensem bem, porque se a nossa Bíblia é o livro pelo qual nos guiamos, cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, única regra de fé e conduta para a vida e o caráter cristão, como vamos agir fora dos princípios bíblicos que estão bem claros no texto que nós lemos agora? Então fica aqui a nossa posição para os nossos ouvintes sobre este assunto tão delicado que está ocorrendo ultimamente, uma fase de banalização do sexo, que é coisa indicativa de que estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra, dentro das profecias bíblicas, porque já ocorreu isso nos dias de Noé, já ocorreu isso mais tarde com Sodoma e Gomorra, e estamos imitando hoje, abertamente, esta mesma situação do passado. Bilho, bairro Jardim Rio Branco, São Vicente. Qual o livro que fala sobre as ideologias de Matthew Bay? E o que o pastor pode falar sobre ele? Bom, eu quero dizer ao nosso consulente que ele está um pouquinho equivocado. Matthew Bay nasceu na Itália, 30 de julho de 1880. Em 11 de maio de 1946, foi um empresário ítalo-brasileiro do ramo imobiliário, foi um dos grandes loteadores da zona leste de São Paulo, onde há uma avenida em sua homenagem do distrito de São Mateus. Em São Vicente há uma escola municipal e uma praça com seu nome. Filho de Salvador Bay e Catarina Bersotti, nasceu em 30 de julho de 1880 em Montenegro. Talvez a leitura não seja essa própria, mas é cidade da Itália, a poucos quilômetros da cidade toscana de Lucca, na Itália. Com 19 anos, emigra para o Brasil, fixando-se em São Paulo. Em São Paulo, dedica-se a diversas atividades até que resolve se concentrar no ramo imobiliário, comprando grandes áreas de terra e loteando-as. Loteou diversos terrenos em diversos bairros da capital, inclusive criando alguns e levando o desenvolvimento para outros. Em 1905, casa-se com Paulina May, com quem teve 5 filhos. Faleceu em 11 de maio de 1946, em São Paulo. Então dizemos ao Abílio que ele não teve uma ideologia que pudesse ser destacada e apontada na sua biografia. Nem foi escritor, foi alguém que se notabilizou no ramo imobiliário, segundo a notícia que passamos ao nosso consulente. Kleber, bairro Morro São Bento, Santos. Tenho dúvidas sobre o texto de Lucas capítulo 22, versículo 35 a 38, e gostaria que o pastor nos dissesse alguma explicação sobre essas palavras de Jesus. Vamos ler em primeiro lugar essa parte bíblica de
de Lucas 22, 35 a 38, disse-lhes: quando vos mandeis sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Bom, aqui nós lendo o contexto dessa parte bíblica, vamos notar que Jesus está prevenindo seus discípulos sobre os últimos dias que ele iria passar aqui na terra. Profeticamente já estava indicado que ele seria morto, apresentado às autoridades e seria morto. O que iria acontecer com seus discípulos? Como ficariam eles depois da partida de Jesus? Então Jesus, numa linguagem de advertência, ele coloca os discípulos a par da sua situação e adverte contra o perigo das investidas do diabo, como nós lemos no versículo 31. Quando Jesus avisa a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ora, o que responde Pedro? Altivamente ele diz: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E Jesus então adverte Pedro: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes de 3 vezes me negues que me conheces. Então aí ele continua advertindo: não é assim como eles supostamente estavam pensando, porque haveria problemas realmente difíceis e eles iriam mudar de posição. Por isso Jesus os adverte, mesmo eles não tendo entendido a linguagem de Jesus, apresentaram para Jesus a resposta: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ora, a luta de Jesus não era física, não precisava de espada para derramar sangue de ninguém. Tanto é que no jardim do Getsêmani, quando ele foi preso, e Pedro feriu a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus pegou a orelha e colocou no lugar. Embainha a tua espada, porque quem usa de espada, a espada morrerá. Então, a linguagem de Jesus não foi entendida, porque eles deviam se prevenir espiritualmente para não caírem nos laços do diabo, como aconteceu com Pedro, que 3 vezes declarou que não conhecia Jesus. Embora sua fraqueza, ele foi restaurado. Quando 3 vezes depois de ressuscitado, Jesus lhe perguntou: tu me amas, Pedro? Apesar da tua negação, ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Primeira vez, segunda vez, na 3ª vez, Pedro caiu lamuriando: Senhor, tu conheces tudo, tu sabes que eu te amo. Então, cuidado com nós próprios, porque às vezes somos assim tão valentes, tão destemidos, mas quando chega o momento, falta-nos forças. Não confiemos em nós mesmos. Digamos como Paulo: tudo eu posso naquele que me fortalece. NQI Homem não quis se identificar. Existem igrejas que fazem campanhas sobre o 6º sentido. Isso tem alguma base bíblica? E ele fez mais 2 perguntas, pastor. Já vi em umas igrejas que quando os pastores oram, as pessoas caem no chão. E esses pastores dizem que essas pessoas estão sendo curadas. Isso tem base bíblica? E a terceira: Jesus disse ao ladrão ao seu lado na cruz, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como isso foi possível se Jesus só ressuscitou no 3º dia?
Bom, em primeiro lugar, nós temos aqui a pergunta: campanhas sobre sexto sentido. Isso é inadmissível. Uma igreja fazer campanha para o sexto sentido? O que é isso? Perguntará alguém. É um tipo de pressentimento ou presságio. É uma prática ocultista. É algo que sentimos ou visualizamos, mas que ainda não aconteceu dentro de situações, vamos dizer, científicas, mas na verdade por trás está essa posição de ocultismo. Um homem que quer adquirir forças que não possui, porque nós temos 5 sentidos, agora um a mais. A origem vem de quem? Se Deus quisesse que nós tivéssemos 6 sentidos, Ele nos daria, como nos deu 5. Então, cuidado com esse caminho de ocultismo sem base bíblica. Numa igreja não deve haver essa manifestação nem preocupação. Já vi umas igrejas que quando os pastores oram, as pessoas caem no chão e esses pastores dizem que essas pessoas estão sendo curadas. Digo com franqueza, já pensava que isto tinha terminado, mas ainda está em ação esta chantagem espiritual. Vou repetir, chantagem espiritual, porque essa prática veio dos Estados Unidos, por avivalistas que hoje perderam toda a credibilidade em seus trabalhos, de reunirem multidões enormes, no sentido de que passando a mão por um determinado local da igreja, aquele grupo de pessoas que estavam ali caíam, todos de uma só vez. Então isso aí não tem base bíblica. Não tem base bíblica por quê? Porque nós encontramos sim profetas de Deus como Ezequiel, como Daniel, que tiveram visitações celestiais e eles caíram. De que forma? Caíram para a frente com o rosto em terra, em estado de humilhação diante de Deus, mas não caíram para trás, na iminência às vezes de sofrer uma queda fatal, que seja preciso o médico correr para o hospital. Por isso existem 2 pessoas já preparadas de antemão para socorrerem a pessoa que cair para trás. Tudo isso é manifestação, fora de Bíblia, mas para dignificar a pessoa que promove do que propriamente uma manifestação que venha da parte de Deus. E a terceira pergunta, eu quero dizer ao nosso ouvinte que essa pergunta é resolvida com um versículo da Bíblia. Quando Jesus disse ao ladrão que lhe pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ora, seguindo mais 2 versículos, vamos dizer 3 versículos, nós encontramos o seguinte: e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Ora, logo depois o próprio Jesus entrega seu espírito ao Pai, da mesma forma como o ladrão arrependido entregou a confiança em Jesus e recebeu: hoje estarás comigo. Jesus, ao subir ao céu, seu corpo foi sim, ficou na terra, só subiu 40 dias depois, mas Jesus, Espírito que tem personalidade, da mesma forma que Deus é Espírito, ele vê, ele ouve, ele fala, ele não tem corpo material, tangível.
Jesus subiu ao encontro do Pai e levou com ele o espírito do justo, do pecador arrependido. Muito fácil a resposta, prezado ouvinte. Versículo 46 de Lucas 23. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Eu sempre te ouço na tribulação. Voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração.
Agradecemos aos nossos distintos ouvintes sua atenção dispensada ao nosso programa Consultando a Bíblia e pedimos que nos prestigie com a sua atenção na próxima edição deste programa. Que Deus esteja com todos nós e a nossa saudação costumeira, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.